Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vinda e bem-vindo a mais uma Quinta TDP. O nosso encontro semanal de todas as quintas-feiras. Para quem é novo aqui, eu me chamo Alifran Dutra, protagonista no DP, e neste perfil nós falamos sobre departamento pessoal. Então, se você é profissional do DP, já fica aqui ligadinho na nossa página do nosso canal. Vou colocar aqui o celular para carregar, porque senão nós vamos ficar meio que off, né? Vai descarregar. Parece que é uma coisa. Quando chega em 5%, morre logo. Boa noite, Marcos Aurélio. Quero saber aqui quem é que está participando pela primeira vez. Coloca o número 1. Se é a segunda vez, coloca o número 2. Hoje é nossa live de número 152. Então já são 152 semanas aqui com vocês, todas as quintas-feiras, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Jadiel, boa noite. Josiane, a Samanta, a primeira vez. Cristina, boa noite. Marcos, boa noite. Samanta, você me assiste de onde? Primeira vez aqui. Érica, Lucimar, segunda vez. Que bom, mais de uma vez, né, Lucimar? Seja bem-vinda. Tá bom? E hoje nós iremos falar sobre férias. Férias já tem algumas particularidades, né? Gera algumas dúvidas sobre a sua concessão, sobre a sua perca, né, de férias. Dani Prota, primeira vez. A Samanta fala de São Carlos, São Paulo. Deixa eu falar onde eu estou. Eu estou na Paraíba, precisamente na cidade de São Bento, a terra das redes, que é a terra da rede dormir. Marcos, 152 lives é para poucos. Parabéns, amiga, pela persistência em ajudar ao próximo. Pois é, Marcos, já são as 152 quintas-feiras. Doente, feliz, triste, cansada, não tanto cansada, mas seguimos aqui, né, todas as quintas-feiras. E as férias, ela está previsto, né, na CLT, a partir do seu artigo 130, que ele vem para falar sobre a questão da concessão das férias, do pagamento. Tivemos uma mudança em 2017 em relação ao parcelamento, né, Cristina? Já sou veterana, estou em todas as quintas. Ai, que ódio! I love you, Cristina! Trabalho na RH e muito boa as suas orientações. Obrigada, Lucimar. Obrigada mesmo. Então, ele fala sobre a questão, como eu falei anteriormente, né, que houve a mudança em 2017, que gera bastante dúvidas. Como eu posso fazer esse parcelamento respeitando as regras que um período não pode ser inferior a 14 dias e os outros períodos não podem ser inferior a 5 dias, desde que não ultrapasse as 3 parcelas, né? Então, como eu falei anteriormente, a cada 12 meses trabalhados, né, o empregado ele vem adquirir as suas férias, o seu gozo, né, que existe o período aquisitivo, né, que são 12 meses da data da contratação do empregado até ele finalizar. Então, por exemplo, um empregado foi admitido no dia 8 de agosto de 2023. Então, ontem, 31/7/2024, finalizou o período aquisitivo dele. Então, ele adquiriu o direito ao gozo de 30 dias, salvo se ele não faltou de forma injustificada, porque existem, né, as faltas justificadas, onde o empregado pode se ausentar da sua prestação de serviço, que não vai haver prejuízo, né, na sua remuneração, como, por exemplo, licença nojo, licença gala, alistamento militar, preparatório vestibular, doação de sangue. Então, aqueles previstos no artigo da CLT. Mas existem as faltas injustificadas, como simplesmente o fato do empregado ele deixar de comparecer ao seu serviço ser um motivo justificado. Então, dependendo da quantidade de faltas, ele vai perder as suas férias. Gente,
Vocês acreditam que eu tive um empregado que no período aquisitivo ele faltou 96 vezes? Diga aí, no período aquisitivo ele faltou 96 vezes. Aí a empresa pediu as férias, né? A empresa pediu as férias. Quando fui calcular as férias, aí tinha lá, perca por férias. Aí eu fiz, então deve ter sido muita falta. Quando eu tirei o extrato, né? Que é possível tirar o extrato das faltas, ele tinha 96 faltas. Eu falei, como é que pode a pessoa faltar 96 dias? Pois é. Então, ele perdeu as suas faltas. Então, dependendo da quantidade de faltas que você falte naquele período aquisitivo, naqueles 12 meses, você vai perder o gozo das suas férias. Lembrando que o desconto do DSR ele não vai entrar na base de cálculo. Ele vai ter o desconto do DSR somente que vai interferir, que vai impactar no final da sua remuneração naquela competência, naquele mês. Mas quando nós falamos de férias, somente aqueles dias que o empregado deixou de comparecer ao trabalho. Tá bom? Então, até 5 faltas, o empregado ele tem direito a 30 dias de gozo, né? De 6 a 14 faltas, 24 dias. De 15 a 23 faltas, 18 dias. De 24 a 32, 12 dias. Então, se ele faltar mais do que 33 dias dentro do período aquisitivo, ele veio perder aquele direito de gozo, ou seja, aqueles 30 dias que ele teria de direito, como também um terço de férias, mas como ele faltou mais do que 33 dias, ele acabou perdendo esse período de gozo que ele teria direito, tá bom? E lembrando que as faltas têm que ser no mesmo período aquisitivo, não pode ser em períodos distintos, tem que ser no mesmo período, tá bom? Então, de acordo com o artigo 134 da CLT, ele diz que 12 meses subsequente à aquisição do direito, que nesse caso, quando o empregado ele prestou o serviço os 12 meses, então ele vai ter direito ao período concessivo, que esse período concessivo ele é decidido pelo empregador, mas o empregado pode entrar em contato com a empresa e eles alinhar um período que seja bom para os dois, que haja esse gozo de férias. Então, uma dúvida que surge bastante Alifran, pode antecipar as férias? Hoje mesmo eu recebi uma dúvida de Aline, né, que é uma das minhas consultantes, que faz parte da minha consultoria individual no WhatsApp. Ela perguntou, Ali, o empregador quer que eu conceda as férias para o empregado com a data de amanhã, só que o período aquisitivo dele vai vencer só dia 10, quando inicia um novo período aquisitivo. Pode? Aí eu disse, depende. Existem algumas possibilidades que pode haver antecipação, que a lei autoriza, né, que possa haver o gozo das férias, mesmo o período aquisitivo não estando completo. Quando, Alifran? Quando houve, né, essa mudança aconteceu com a pandemia, com as medidas provisórias, né, que trouxe a possibilidade de fazer antecipação dessas férias, caso o empregado não tivesse um período aquisitivo completo. Ou quando, por exemplo, as cidades do Rio Grande do Sul estavam em estado de calamidade. Então, como tem uma lei que diz que quando o município decreta estado de calamidade, as empresas podem antecipar aquelas férias daquele período aquisitivo proporcional. Aí, nesse caso, pode também. E houve uma mudança com a lei que veio das empresas, daquela lei que é empresa mais mulher, que lhe diz que para homens e mulheres com filhos de até 2 anos de idade podem fazer essa antecipação. Então, quando chegar essa notificação, quando o empregador entrar em contato com você, ou então quando o empregado entrar em contato, né, porque às vezes, dependendo de como é a comunicação, o empregado tem o contato de nós, profissionais do departamento pessoal, então ele já entra em contato diretamente com o DP. Aí, nesse caso, se ele solicitar de forma antecipada, você precisa analisar.
essa cidade está em estado de calamidade, ou esse empregado ele possui filho de até 2 anos, o homem ou a mulher possui um filho de até 2 anos? Se sim, pode sim antecipar que não há nenhum problema, porque há previsão na legislação, precisamente na lei 14.457. E outro ponto, agora, se o empregado ele não se caracteriza com a cidade esteja em estado de calamidade, ou não tem filho de até 2 anos de idade, aí nesse caso não pode antecipar as férias. Por quê? Porque a legislação não permite que seja concedida as férias antes do período aquisitivo. Outro ponto que pode também, que eu não falei, férias coletivas. Se o empregado, se a empresa vai entrar de férias coletivas, então aquele setor, aquele estabelecimento, todos vão entrar de férias, então aquele empregado que não tem o período aquisitivo completo, ele também tem direito às férias. Aí nesse caso, se ele não tiver os dias adquiridos de direito, por exemplo, 20 dias, 10 dias, que é o menor prazo, que pode ser dividido em até dois períodos, desde que não seja inferior a 10 dias. Aí, nesse caso, pode sim fazer essa antecipação dessas férias. Aí, o que acontece nas férias coletivas? Quando o empregado tem menos de 1 ano e é concedida as férias superior à quantidade de dias que tinha direito, zera aquele período aquisitivo e inicia um novo período aquisitivo a partir da data que ele iniciou o seu gozo das férias coletivas. Então, há essas 3 possibilidades de antecipação de gozo de férias quando o empregado não tem um período aquisitivo completo. Tá bom? E como eu falei no início, né, da nossa live, houve a possibilidade em 2017 com a reforma da trabalhista, aí lembro perfeitamente desse dia que foi publicada, foi até de noite, né, eu tava na faculdade, eu ainda fazia faculdade, eu acho que eu tava no meu último ano. Eu tava no último ano, a gente tava no auditório, eu tava tendo uma palestra do cara da Receita Federal, e eu lembro que todo mundo, e nessa época eu já trabalhava no departamento pessoal, mas só que eu não era tão ativa quanto eu sou hoje. Aí eu lembro que todo mundo, a reforma trabalhista foi feita, não foi aprovada, não sei o que, mas eu lembro perfeitamente desse dia. E olha que minha memória é ruim, viu? Sim, voltando. Então, a reforma trabalhista trouxe a possibilidade de fazer o fracionamento, né? Ou seja, dividir, parcelar as férias em 3 períodos, desde que não pode ser inferior a 14 dias e os demais não podem ser inferior a 5 dias. Isso está previsto no artigo 134 da CLT. Então, para que haja esse parcelamento, é interessante que haja um acordo escrito, né, entre o empregado e o empregador, onde o empregado tem ciência que suas férias serão parceladas. E olha, Fran, então como serão esse parcelamento? Se eu quiser conceder 30 dias direto, posso? Podem. Você está concedendo normalmente sem o parcelamento. Então, por exemplo, vamos aqui um exemplo de um empregado que tem direito a 30 dias. Então, como é que eu posso parcelar? Respeitando, né, a regra que diz que um período não pode ser inferior a 14 dias e os demais a 5 dias. Então, uma possibilidade que eu tenho, 14 mais 8 mais 8, que dá 30. Ou então eu posso 5 mais 14 mais 11, que dá 30 dias também. Ou então eu posso 10, 6 e 14, porque eu estou respeitando os 14 dias e os 5 dias. Outra forma, 20 dias mais 10, pode também. 8 mais 22 pode também. E 15 mais 15 pode também. O que não pode? 10 mais 10 mais 10. Aí, nesse caso, não pode. Por quê? Porque não está respeitando os 14 dias, que não pode ser, um período não pode ser inferior a 14 dias, e os demais a 5 dias. Tá bom? Compreendido? Temos algumas perguntitas. As dúvidas eu peço que sejam enviadas relacionadas ao nosso tema. Qual é o nosso tema? Férias, tá bom?
Ali, mas quando é a falta, já é descontada no salário, na folha de pagamento. Então, ainda pode ser descontado dos dias de gozo? Sim, Lorena, como eu falei anteriormente, e sim. Se o empregado ele tiver mais de que 5 faltas no período aquisitivo, ele vai ter direito somente a 24 dias de férias, de 6 a 14, 24 dias, de 15 a 23 faltas no período aquisitivos, 18 dias e 24 a 32, 12 dias. Passando de 33, ele já perde o seu direito de gozo. Por quê? Porque ele faltou mais do que 33 dias no período aquisitivo, ou seja, ele é penalizado 2 vezes por essa falta injustificada. Quando ele falta naquela competência, onde há o desconto, né, em duplicidade, por exemplo, de ter um desconto do dia que ele faltou e tem também um desconto do DSR. E dependendo da falta desse empregado, por exemplo, se o DSR cair numa semana, que a da semana trabalhista seguinte, que tiver um feriado, vai descontar o DSR do domingo, como também o feriado. Ou seja, há uma tripla punição pelo fato dele não trabalhar um dia. Ou seja, ele deixou de trabalhar um dia e vai ser descontado 3 dias do salário caso na semana trabalhista seguinte, onde vai haver o desconto do DSR, tem um feriado. Seja ele municipal, religioso, federal, qualquer tipo de feriado vai ter o seu desconto em folha de pagamento. Aquele colaborador que fica afastado pelo INSS, de quando muda o período aquisitivo? Quando 6 meses, 180 dias, no mesmo período aquisitivo. Eu tive um caso de uma aluna minha que ela trouxe uma dúvida, que o empregado ele tinha ficado afastado um longo período pela Previdência Social. Só que o afastamento dele não foi só em um período aquisitivo, pegou 2 períodos aquisitivos. Então, quando ela foi calcular a folha, realmente viu que ele tinha direito a um período aquisitivo, um período que ele já tinha, que era proporcional, ele não tinha perdido. Por quê? Não foi dentro do mesmo período. Se eu não me engano, ele ficou 200 dias afastado. Ele ficou 200 dias afastado. Só que no primeiro período, no segundo período, ele ficou somente 175. Os outros dias foi no outro período aquisitivo. Aí, nesse caso, ele teve direito a um período aquisitivo, aos 2 períodos aquisitivos, porque foi dentro do mesmo período, ele não teve 180 dias de ausência pela Previdência Social. Então, quando o empregado ele fica mais de que 6 meses no mesmo período aquisitivo, aí muda aquele período proporcional a que ele tinha direito. Quando nós falamos de um período já adquirido, não há mudança, só há mudança quando é um período proporcional, tá bom? Desculpa a digitação errada. Sem problemas. Sem problemas. Colaborador de férias adoece e o retorno começa a contar os 15 dias? Não. Se o colaborador ele adoece nas férias, aquele período, por exemplo, o empregado ele tirou férias e durante aquele período ele adoeceu e ficou 10 dias. Esses 10 dias de atestado, ele vai contar dentro das férias. Então, a empresa não tem a obrigação de pagar e até mesmo não tem nada na legislação que fale que a empresa vai pagar isso. Agora, o que acontece? O empregado, já no finalzinho das suas férias, né, sofreu um acidente ou adoeceu, pegou um atestado de 20 dias. Então, ele ficou 15 dias ficou dentro das férias e 5 dias quando ele retornou. Então, nesse caso, a empresa vai pagar somente 5 dias. Por quê? Porque os 15 dias anteriormente foi no período de férias.
Quando nós estamos falando do período de férias, nós estamos falando de um contrato que fica suspenso. Então, se ele vier adoecer no período das férias, se for pegar aquele período todo das férias, o empregador não tem a obrigação de pagar esses dias para o empregado, tá bom? Isso. Lembrando, Marcos, Ali, que para as domésticas só se pode fracionar férias somente em 2 períodos, exatamente. Quando nós falamos de doméstica, é diferente do seletista. Aqui a abordada são para os empregados seletistas. Para as domésticas, ele possui uma quantidade específica de dias que pode parcelar e somente pode ser em 2 períodos. Jadiel, o abono pode ocorrer se as férias forem fracionadas? Sim, podem sim. Há uma dúvida sobre isso, né? Se pode ser somente 10 dias, se pode haver o fracionamento, e pode. Nesse caso, você pode fazer o fracionamento referente aos dias que o empregado vai se ausentar das férias. Samantha, as férias de um funcionário ia estourar e ele apresentou atestado de mais de 90 dias. A empresa paga a multa mesmo assim? Olha, Samantha, há uma discussão tão grande sobre isso, acerca disso, se realmente, qual a penalidade nesse caso para o empregador? O pagamento em dobro desse período aquisitivo do período concessivo não gozado, não concedido ao empregado no período que diz a legislação, que é o quê? 12 meses após a data do período aquisitivo adquirido. Aí, nesse caso, tem alguns entendem que não paga em dobro. Por quê? Porque o contrato fica suspenso devido à apresentação do atestado, né? Porque realmente comprovou que ele estava afastado, então não tinha como ele ter o gozo das suas férias. Já outros dizem que tem que ser pago o pagamento em dobro. Então a gente tem que analisar o que é mais benéfico para o empregado. Mas há essa discussão. Alguns entendem que não é devido o pagamento em dobro. A única penalidade para o empregador não é a multa, mas sim o pagamento em dobro dessas férias. Época de concessão das férias. Então, é a que melhor atende o interesse do empregador. Como eu falei anteriormente, né? Quem escolhe as férias para o empregado não é o empregado, e sim o empregador. Então, quando por exemplo, a Samantha, eu estou trabalhando para a Samantha e eu já adquiri os meus 12 meses, né? Eu já completei o meu período aquisitivo, eu estou no meu período concessivo, onde a Samantha tem que me conceder as férias, viu, Samantha? Só que Samantha vai analisar qual o melhor período para ela e não o meu melhor período para mim. Mas Samantha vai dizer: Alifram, eu estou pensando em lhe conceder férias em uma determinada data. Dá certo para você? Aí eu vou dizer: não, Samantha, infelizmente não dá certo para mim tirar férias nesse período. Aí o que pode acontecer? A gente pode analisar uma data que seja boa para mim gozar as minhas férias, e uma data que seja boa para a Samantha, para que ela não tenha prejuízo na sua produtividade, no seu atendimento. Então, tem que ter essa comunicação. Mas o que acontece? Na maioria dos casos, né? Acontece que o empregado, ele dizer qual o melhor período para ele tirar as férias. Aí o empregador só vai dizer que sim ou que não. Mas
a concessão tem que ser, tem que partir do empregador. Comunicação prévia, 30 dias antes do início do gozo. Alifran, a empregada está afastada de licença maternidade. Pode emendar as férias com a licença maternidade? E aí, pode emendar as férias com a licença maternidade? Me responda que sim ou que não. Se pode ou não. Sim. Quem mais? A Samanta colocou, disse que sim. Quem mais? Elaine, Marcela. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Cristina, Amanda, Débora. Pode ou não emendar as férias? Agora pode sim, exatamente. Pode, desde o ano passado. Me refresca a memória, Marcos Aurélio. Desde a mudança da NR7, que saiu, né? Que antes, na redação antiga, tinha... antes da redação antiga da NR7, ela falava que quando o empregado estava de parto, né? Era necessário fazer um parto ou fazer um aso de retorno por parto. Mas com a nova redação não há mais essa obrigatoriedade. Então, pode sim conceder as férias logo após o término da licença maternidade. Mas tem que respeitar a comunicação de 30 dias, né? De 30 dias da comunicação, mas a Alifran, a empregada está afastada. Você pode comunicar antes dela se ausentar, né, para usufruir da licença maternidade, ou durante a licença maternidade. Você pode emitir o aviso e comunicar que ela vai entrar de férias logo após o término da licença maternidade. Um ponto bem importante sobre a concessão das férias quando o empregado está de licença maternidade. Ela vai respeitar as mesmas regras de uma empregada que está trabalhando. Nesse caso, tem que respeitar. As férias não podem iniciar 2 dias antes do DSR ou do feriado. Então, vai respeitar a mesma regra, mesmo a empregada estando afastada, vai respeitar a mesma regra. 2 dias antes do DSR ou 2 dias antes do feriado. Tinha que retornar e fazer o AS, depois entrar em gozo de férias. Exatamente, era uma complicação. Mas hoje, com a nova mudança, com a nova redação da NR7, não tem mais a obrigatoriedade. Tá bom? Em caso de fracionamento, o aviso pode ser 30 dias antes de cada fracionamento. Então, se eu vou tirar 15 dias de férias, Marcos teria que ter me comunicado há 30 dias antes atrás. Então, eu vou iniciar minhas férias segunda-feira. Ah, Marcos, lembrei que segunda-feira não posso iniciar minhas férias, porque aqui é feriado, é feriado estadual. Então, eu só vou poder iniciar minhas férias na terça-feira. Mas você deveria ter me comunicado 30 dias antes, viu? Das minhas férias. Então, tem que também seguir as mesmas regras, mesmo havendo o parcelamento das férias. Familiares. Também tem a legislação que diz que caso haja familiares na empresa, né, tem que respeitar o mesmo período, ou seja, para que ambos não tenham prejuízo. Por exemplo, eu vou entrar de férias, só que o meu digníssimo vai trabalhar. Não, eu e meu digníssimo... Ai, chega, me emocionei. Aí eu e meu digníssimo temos que iniciar, se caso deseje, né? Tem que iniciar no mesmo período pra gente usufruir das férias, né? Menores de 18 anos, estudantes, tem que coincidir de preferência com as férias escolares.
menores aprendizes também devem coincidir, as férias laborativas devem coincidir com as férias escolares. Outro ponto, concessão após o prazo, pagamento em dobro, o artigo 137 da CLT. O pagamento da dobra não elimina a infração administrativa pela a não concessão das férias no período aquisitivo. Súmula 81 do TST. Os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remuneradas em dobro. Márcia 82. Legal isso sobre o casal, não sabia. Isso tanto se aplica para casal como para os mesmos membros da família, por exemplo, pai, mãe, filho e mãe e assim sucessivamente. Se ambos já tiverem um período aquisitivo, os dois podem solicitar o período das férias no mesmo período, porque há previsão na CLT, tá bom? Início das férias. Início das férias. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede o dia de repouso, né, que é o DSR. Feriados. Sábados compensados ou não trabalhados. Pode iniciar na quinta-feira. Jornada 12 por 36. Jornada 12 por 36. Aqui gera uma dúvida acerca de como deve ser feita a concessão da jornada 12 por 36 das férias. Por exemplo, eu estou numa jornada 12 por 36, então na minha folga compensatória, eu não posso iniciar minhas férias. Então, eu tenho que iniciar as férias no período onde eu vou fazer a minha prestação de serviço. Então, e também tem que analisar qual é o DSR dessa jornada 12 por 36. Mesmo que o empregado ele labore numa jornada 12 por 36, tem que respeitar aquela regrinha de concessão aos domingos. Para as mulheres, a cada 15 dias trabalhados. Para os homens do comércio, a cada 3 domingos trabalhados. E para os demais serviços, a cada 7 domingos trabalhados. Mesmo estando numa jornada 12 por 36, tem que respeitar essa regrinha. Para quem trabalha de segunda a sexta-feira, compensando o sábado durante a semana, as férias só podem ser concedidas até a quarta-feira? Não, podem ser concedidas até a quinta-feira. Por quê? Porque são 2 dias antes do início do gozo das suas férias. Cristina, fala sobre as férias de um contrato parcial. Como fica? Cristina, houve uma mudança, né, na reforma trabalhista lá em 2017, que antigamente, né, não é do meu tempo, brincadeira, quando tinha uma jornada parcial, o empregado tem, até hoje se aplica nessa regra na doméstica, ela ia ter a quantidade de dias pela quantidade de horas que ela trabalhava. Com a reforma trabalhista em 2017, mesmo que o empregado trabalhe uma jornada parcial, ela vai ter direito ao gozo de 30 dias. Então, ela vai receber 30 dias, vai ter direito a 30 dias e receber o terço sobre a sua remuneração de acordo com o que já vem adquirido ou então de acordo com as médias que são de direito. Mas na jornada parcial, as férias são de 30 dias, tá bom? Acho que foi a Elaine que colocou uma dúvida sobre férias e periculosidade. Periculosidade, ela não é uma variável, né? Ou seja, quando nós vamos
calcular as férias, o valor que vai entrar é aquele valor fixo da periculosidade. Então, por exemplo, o empregado, hoje o salário dele é R$2.000. Então, a periculosidade sobre as férias será sobre R$2.000 e não sobre proporcional. Por exemplo, no período aquisitivo ele recebia 1.500, não. O DSR, o valor, a vantagem, né, que é um valor fixo, será sobre o valor da remuneração hoje e não a média naquele período aquisitivo, tá bom? As gemas do DP estão aqui. Seja bem-vinda, Kate, Tati. É uma honra ter vocês aqui. Da licença maternidade eu já falei, né, sobre que pode e a questão das regras. Pagamento deve ser 2 dias antes, né, do início. Insalubridade também entra nas férias, entra sim. Todas as verbas de natureza salarial, ela vai compor a base de cálculo das férias. Por exemplo, insalubridade, periculosidade, quebra de caixa, gratificações, comissões, hora extra, o DSR sobre a hora extra, adicional noturno. Então, toda aquela verba, todos aqueles proventos que compõem a remuneração do empregado, ele vai fazer, uns vão entrar já com a vantagem, né, com o valor fixo, e outros vão entrar como média, como por exemplo, das férias, referente às horas extras, são referente àquelas horas extras prestadas dentro do período aquisitivo. Já para o DSR, os últimos 12 meses. Adicional noturno também o período aquisitivo. Quando nós falamos, deixa eu ver, de outra verba variável. Sim, tem aqueles empregados horistas. A horista você tem que ver na convenção coletiva como é que deve ser feito a média. Tem uns que diz que é a média dos últimos 6 meses, outros diz que é a média dos últimos 12 meses. Então, precisa consultar a convenção coletiva quando nós falamos de verbas variáveis. Sim, vamos falar sobre o pagamento das férias. As férias, elas devem ser pagas 2 dias antes do início do gozo. Só que saiu uma OJ, né, falando sobre a questão do pagamento das férias. O que acontece? O que diz essa OJ? Diz que caso o empregador não faça... gente, eu tô com agonia. Não sei se vocês... Fica saindo da minha unha... Acho que é falta de vitamina, uns pedaços de unha. Eu fico agoniada, com vontade de botar na boca. Aí tá aqui meio coisada, aí eu fico só cutucando. Bem aleatório, né? Sim, voltando aqui, né? Ele diz que caso o empregador não cumpra o prazo de 2 dias, né, que antecede o início do gozo, ele não será mais penalizado com as férias em dobro. Tá certo? Então, houve essa mudança. Lucimar. Deixa eu tirar isso aqui, porque eu tô agoniada. Colaboradora estava de férias e teve bebê. Nesse caso, Lucimar, você vai suspender as férias, por exemplo. Vou dar um exemplo com você. Você está de férias e falta 10 dias para finalizar as suas férias. E você ganhou o bebê hoje. Então, eu vou lançar no meu sistema de folha que as suas férias terminaram ontem. Hoje eu inicio a sua licença maternidade. Quando a sua licença maternidade finalizar, aí
toma a contagem dos 10 dias. Ou seja, esses 10 dias que estavam faltando para finalizar o gozo das suas férias, você não perde. Ele começa a contar novamente quando você retorna da licença maternidade. Aí, nesse caso, você só vai voltar a trabalhar quando acabar as suas férias, tá bom? No caso de Orixá que tem escala fechada, tem que ser pago também o DSR, sim. O Orixá é uma parcela variável, então há incidência do DSR. Tem muitos sistemas que calculam 1/6 e tem outros sistemas, tem um sistema que eu presto serviço de uma das minhas clientes da terceirização, que ele calcula o DSR normal. Por exemplo, esse mês de julho, se como aqui não houve feriado, foram 27 dias úteis e 4 dias não úteis. Gente, a gente trabalhou bastante, não foi? Em julho. Ave Maria! Vocês estão gostando dessa live? Eu tô muito animada hoje. Tem dia que eu tô meio borocochô, mas tem dias que eu tô animada. Hoje eu estou animada. Acho que foi o cardio que eu fiz antes de começar a live. Vamos falar sobre a concessão das férias coletivas. Dezembro está chegando, né? E muitas empresas concedem férias coletivas. Vamos aqui. A concessão das férias coletivas pode ser em 2 períodos, desde que não seja inferior a 10 dias. Então, vai ser todos os empregados da empresa, todos os empregados do setor ou todos os empregados do estabelecimento. Então, quando eu estou falando de um setor, então, por exemplo, vamos aqui dar o exemplo do DP. Tenho um escritório contábil e eu trabalho no escritório contábil fazendo DP, né? Então, a empresa, o escritório, meu chefe, a Jennifer, minha chefe, disse que eu e outros meus colegas de DP, nós vamos tirar férias coletivas. Então, todos os empregados do setor de DP têm que sair de férias coletivas. Não pode eu sair de férias e Lucimar ficar trabalhando. Não pode. Então, nós do departamento pessoal, como Jennifer disse, nós vamos tirar férias coletivas. Mas, Alifran, eu não tenho o meu período completo de dias. Ou seja, a Jennifer vai conceder 20 dias e eu só tenho 10 dias. Nesse caso, Jennifer vai conceder os 20 dias. Jennifer vai conceder os 20 dias normal, vai ser 10 dias de férias e 10 dias de licença remunerada. Essa licença remunerada não pode sair no recibo de férias, ela vai sair na folha de pagamento. E como eu só tinha 10 dias e ela me concedeu 20 dias, o meu período aquisitivo irá mudar. Por quê? Porque eu já gozei das minhas férias de forma antecipada, porque em férias coletivas pode haver antecipação das férias. Então, para as empresas tem que ter a comunicação prévia de 15 dias, tem que fazer a comunicação. Todas as empresas, mesmo aquela ME e EPP, optantes pelo Simples Nacional, tem que fazer a comunicação ao sindicato. Já para aquelas empresas normais, precisam fazer a comunicação ao sindicato e também ao Ministério do Trabalho e Emprego. Com a pandemia, assim, existem os pós e os contras. Foi muito doloroso, foi muito difícil, muita gente morreu, né? Só que tivemos, para a nossa área, nós tivemos muita mudança na legislação, mudança na forma do envio das informações, porque antigamente era muito burocrático você fazer essa comunicação ao Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, com a mudança, com a pandemia, né, foi criado um site específico para você fazer essa comunicação, mas somente para aquelas empresas normais, ME e EPP, elas estão dispensadas de fazer a comunicação ao Ministério do Trabalho, somente ao sindicato. E também deve colocar lá no mural, né, ou então em locais específicos que os empregados vão, em determinada data, o DP irá sair de férias coletivas. Um sonho, né?
e pode ter departamento de férias normais e outros de férias coletivas. O interessante é que seja todos férias coletivas, né? Porque se é o mesmo departamento, então são as mesmas pessoas, vai se enquadrar como férias coletivas. Trabalhei em um escritório e paralisava 10 dias no final do ano, porém nunca descontava das férias. Bom, contava normalmente o período aquisitivo, então tá ótimo. Sim, para o pagamento, segue também a mesma regra, que é de 2 dias. O pagamento não pode ser 2 dias antes tem que ser 2 dias antes do início do curso das férias coletivas. Exceto em situações de turnos interruptos de revezamento, por exemplo, jornada 12 por 36 e em turnos de revezamento, aquelas que tem turnos interruptos, né? Então, pessoal, esses foram os pontos que eu trouxe sobre as férias coletivas, sobre as férias individuais. Você que chegou agora, a live vai ficar gravada, então você pode assistir posteriormente ou aqui no meu Instagram ou no meu canal do YouTube, porque assim que finalizar eu já vou baixar e vou colocar ela lá no YouTube, tá bom? Então, espero que tenham gostado da nossa live, da nossa quinta TDP, a nossa live 152, tá bom? Então, um grande abraço e até a nossa próxima quinta-feira. Tchau!